Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula de Geografia para o terceiro de Informática para Internet integrado ao ensino médio, da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello. Hoje falaremos sobre nacionalismo e separatismo. Bom, o que nós temos aí é que nas últimas décadas do século XX, sobretudo aí nos primeiros anos do século XXI, o mundo conheceu o processo de globalização mais intensificado, pelo fato do aumento da tecnologia, pelo fato do aumento da comunicação, do intercâmbio tecnológico que a gente teve entre as regiões do planeta, mas só que ao mesmo tempo se intensificou um processo de conflito, né, que acabou dando origem a movimentos separatistas. Então, ao mesmo tempo que a globalização unificava, tinham movimentos de separação. Esses movimentos separatistas eles acabam sendo um contraponto à globalização. Bom, o que é um movimento separatista? Esses movimentos separatistas nada mais são do que elementos que proporcionam esse tipo de separação. Por exemplo, uma região querer se tornar independente de um país, um estado querer se tornar independente de um país, uma população que mora em determinado estado querer se tornar um novo país. Quais são os motivos que levam a isso? Motivos econômicos, históricos, geográficos, tá? Só que o que é mais interessante e pontual e importante de se destacar aqui nessa questão é que os movimentos separatistas, eles por serem interno do país, eles acabam tendo poucos recursos para fazer a pressão para que essa independência seja dada. Pelo fato de que essas nações que querem se tornar independentes não têm um exército propriamente dito para enfrentar o exército do Estado Nacional constituído, esses grupos acabam fazendo atentados. Então eles acabam usando táticas extremistas. Atentado nada mais é do que aquela ação onde não se sabe quando vai ocorrer e onde vai ocorrer. É uma ação extremista. Atentado é uma ação extremista onde o principal foco são civis, pelo fato de que os civis, quando ocorre algum tipo de atentado, os civis são atacados, mortos, e isso chama atenção para a causa, né? Isso de vez em quando acontece aí no mundo. Lá na Europa explodiu, vamos dar um exemplo aí, explodiu na Europa, na Inglaterra, uma bomba e matou 10 pessoas. Aí depois de algumas horas o grupo terrorista tal reivindicou o ataque, ou seja, esse grupo fez essa ação extremista por causa de uma causa deles, que pode ser uma independência, pode ser maior necessidade de autonomia, tá? Esses movimentos separatistas também, eles acabam atuando na política também, por causa e fazem pressão, né, política para ter o seu desejo reivindicado. E também conflitos armados, né? Bom, o separatismo também ele está muito associado à questão de nações, mas só que para a gente entender isso, a gente tem que compreender alguns conceitos, né? Primeiro, o conceito de território. Território nada mais é do que uma área que é dominada por um povo. Essa área, né, essa população, ela vai dominar essa área pelas suas atividades econômicas, né? Pelas atividades que ela desenvolve ali. O que é o Estado? O Estado com letra maiúscula, não é o Estado com letra minúscula, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, não, esquece. O Estado com letra maiúscula é governo central, ou seja, uma organização institucionalizada que governa um território. O que o governo faz, né?
ele governa um, né, território, ou seja, um, né, país. Então, o que ele faz? Ele vai administrar os recursos, ele vai pegar os recursos e espalhar por investimentos do que precisa fazer no país. Tá? Então, o Estado acaba sendo isso. Nação. Nação nada mais é do que um povo que possui algum vínculo em comum. Né? Um povo que tem a mesma história, um povo que tem a mesma cultura, língua, hábitos, religião, dentre outros. Tá? Então, é um povo coeso, né? Um povo onde eles se conhecem muito bem e, principalmente, eles partilham dos mesmos hábitos. O nacionalismo, né? O nacionalismo nada mais é do que um movimento de independência de uma nação que vive um território que não representa. Então, na maioria das vezes, o que ocorre quanto a separatismo é que tem grupos étnicos que vivem o mesmo país. E quando esses grupos étnicos se divergem, né? Tem algum tipo de problema, eles acabam entrando em conflito, ok? Bom, o nacionalismo ele tem visões aí extremistas, né? Quando a gente fala em nacionalismo, nós estamos falando aí de um conceito que aborda a questão dos interesses de um grupo, né? Sobre o outro. O que acontece? O nacionalismo, quando ele é empregado em um país, ele vai abordar muitas diferenças étnicas da população. Ele vai abordar muito a questão dos valores, a questão do investimento econômico, tá? E aí o que acontece? Essa visão de nacionalismo que eu descrevi até agora, ela vai contrastar com dois outros conceitos, que é o racismo e a xenofobia. O racismo, né, a gente sabe que é uma ideia de hierarquia entre as raças e etnias, né? Então, a pessoa racista se coloca acima dos outros, né? E os outros têm que se adequar a isso. Isso é racismo. A xenofobia nada mais é do que uma aversão de tudo que é estrangeiro. Então, a pessoa não gosta de receber estrangeiro, fala que por que está aqui em casa, né? Então o que acontece? A questão aí da xenofobia não usar produtos estrangeiros, importados, dar preferência para produtos nacionais, mas só que o problema é que essa xenofobia ela leva a violência, né? Então a questão acaba sendo muito ruim nesse ponto. E aí tem um exemplo do nacionalismo de Hitler, né? Que o Hitler empregou na Alemanha nazista entre 1933 e 1945, tá? Então esse é um exemplo de nacionalismo de Estado, tá? O nacionalismo ele também tem essa questão de ser de Estado. Aqui, esse slide traz então uma diferenciação aí entre nacionalismo e separatismo. Quando eu falo em nacionalismo, ele está mais associado ao Estado nacional, ou seja, ao país. Conta com recursos do país, ou seja, com a política, com o financiamento, com armamentos, com o exército. Então, ele tem todo o controle do exército para fazer esse nacionalismo de Estado, né? E o nacionalismo ele se manifesta ou pelo controle de um país sobre o outro ou pela perseguição a minorias culturais e étnicas para manter ali o controle, né? O separatismo é associado a nações, né? Lembra que nações são grupos que têm a mesma cultura, que vivem em um país que não os representa, né? O que acontece? O separatismo é associado a nações sem Estado, né? Nações que buscam a construção de um país, buscam esse novo país para ser deles,
O separatismo é caracterizado por grupos terroristas, como eu falei antes, porque não dá para enfrentar frente a frente exércitos, né? Então, o que tem que ser feito são atentados. Então, é isso que eles acabam utilizando. Geralmente, as minorias dentro de um país que reivindicam o Estado soberano ou autonomia. Perfeito. O que acontece? Quando a gente fala de separatismo, a gente tem que lembrar das nações, né? E as nações, elas querem separatismo pelo fato de serem reprimidas, de não terem autonomias, de terem que aprender uma outra língua que não a deles, que tem que cultuar a cultura de um país que não é dele, tá? Então, o problema do separatismo acaba sendo esse. Aqui uma rápida análise da Europa. Olha só, esse vídeo ele mostra como que ao longo dos anos, aqui ó, 1167, ao longo dos anos foram formando os países na Europa, né? Então, o que acontece? Os países, eles sofrem esse processo de mutação ao longo do tempo. Nós estamos falando aí de muito tempo, né? São mais de 500 anos, né? Desse vídeo aqui. E ao longo desse tempo, os países foram mudando. Você vê que demora muito aí para chegar à configuração atual, né? Então, nós temos aí, ó, a construção, né? E cada um desses países vão ter aí as suas peculiaridades. A questão é que, se um determinado grupo ele controla o governo, então ele vai massacrar o outro grupo que é rival, tá? Então é uma política bem difícil, né? Bom, então é isso, e aí eu vou adiantar aqui para a gente chegar à configuração, né? 1800, vou baixar um pouco o som aqui. 1890, tá quase na configuração atual. Agora vai entrar a Primeira e a Segunda Guerra, né? Mudando aqui. Vai aparecer a divisão da Alemanha, ó. Beleza, dividiu, ó. Alemanha, oeste e leste, né? E aqui a questão lá do Balcãs atual, mais recente, né? E chegou ao que nós temos hoje. Tá? Opa, desligar aqui. Então é isso. Exemplos aí de separatismo, né? Na Espanha nós temos a Espanha, ela é formada aí por vários povos, né? Várias nações diferentes. Nós temos principalmente a Catalunha e o povo basco, né? A Catalunha é onde fica Barcelona, e ambos requerem a independência ou ter mais autonomia, e para isso fazem protestos. Na Catalunha estão tendo muitos protestos para reivindicar essa separação. No caso da Catalunha, é uma região muito rica, que tem muitas indústrias, né? E aí eles querem essa independência também por conta de serem diferentes culturalmente, falam uma língua diferente, né? Têm culturas e hábitos diferentes, mas principalmente pelo fato da questão econômica, porque como tem muitas indústrias, né? Eles acabam sustentando as outras partes do país, né? Isso daí acontece também na região do País Basco, né? Os bascos também querem a independência. Aqui eles têm escola, as aulas são feitas na língua deles, que é o euskera, né? Então eles são totalmente diferentes das outras populações na Espanha, tá? Bom, até recentemente o povo basco tinha um grupo terrorista que pressionava para ter a independência, que é o ETA, né? Que a sigla é Euskadi Ta Askatasuna, que a tradução é liberdade, povo basco e liberdade, né? Esse grupo terrorista fazia
né, atentados para chamar a atenção para a causa. Até alguns anos atrás, quando eles atuavam ainda, teve um grande atentado no metrô, nos trens de Madrid, né, e morreram muitas pessoas. Então acaba sendo aí uma situação bem complexa o que a Espanha vive. Até uma curiosidade, quando eu morei em 2014 na Espanha, era a época da Copa do Mundo no Brasil, eu estava lá na Espanha, e aí o que acontece é que eu achava esquisito que eles não tinham letra no hino. Aí eu perguntei, né, para eles, por que não tem letra no hino de vocês, né? Só os instrumentos, né? Aí a explicação de um deles lá foi que porque não dá para agradar todos os povos que formam a Espanha, então melhor não colocar letra. Então, para não ter desavenças, né? E aí eu falei, mas é estranho isso daí, né? Não é estranho, a gente já está acostumado, a gente sente o hino pelo que toca. Então achei bem interessante isso. Hoje não tem mais grupos terroristas, né? O ETA já não faz mais atentados, então eles tentam apenas a independência por protestos e pressão política. Os curdos, né? Os curdos acabam sendo aí uma nação que não tem território, né? Eles vivem esparramados pela Síria, o Iraque, Turquia, e eles sofrem muito por conta disso. Até recentemente, esse povo ele constituiu um exército, e esse exército recebeu apoio dos Estados Unidos, armamentos e tal, para combater o Estado Islâmico, o grupo terrorista Estado Islâmico, que estava avançando sobre o Oriente Médio e os interesses dos Estados Unidos ali na região para exploração de petróleo. E eles conseguiram diminuir, ocupar, né, as cidades que eram dominadas pelo Estado Islâmico, e até recentemente, no ano passado, o Trump disse que iria tirar o apoio dos que eles estavam dando aos curdos, porque já tinha cumprido a missão, então eles iam tirar os armamentos lá e não ia dar mais apoio para os curdos. Por quê? Porque eles começaram a agir, né, para ter independência em relação à Turquia, Síria e tal, e isso acabou atingindo, desagradando aliados dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. E o nacionalismo? Aqui é nacionalismo, está escrito errado, tinha que ser nacionalismo. E o nacionalismo, né? O nacionalismo, grande exemplo, acaba sendo o nacionalismo de Estado aí da Alemanha, o nazismo, onde se pregava a superioridade de raças, né? Então, lembra que eu falei do racismo, preconceito e tal, contra grupos minoritários? Então, o nazismo acaba sendo um ótimo exemplo disso, né? De nacionalismo, de Estado. E a ditadura brasileira, né? Que tinha aí o seu lema, que era Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Que também se qualifica aí como um nacionalismo de Estado. Bom, para entender o que acontece no mundo hoje, a gente pode ver que os países estão cada vez se fechando mais, principalmente sobre bandeiras do nacionalismo. Isso acontece nos Estados Unidos, né, com a eleição do Donald Trump. Ele não foi reeleito agora, né, talvez essa mudança ocorra, talvez uma mudança nesse sentido ocorra. O Brexit no Reino Unido, que deixou a União Europeia, e vários movimentos nacionalistas que estão ocorrendo, no Brasil acontecendo isso, com a eleição do Bolsonaro, essas frases de efeito, sabe? Brasil, ame ou deixe. Qual é a do Bolsonaro mesmo?
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu acho que é isso, né? Eu não lembro muito bem. Isso é frase nacionalista, tá? Brasil acima de tudo, isso é nacionalismo. Então, essa ideia de nacionalismo de Estado, ela está voltando e isso acaba proporcionando mais fragmentação entre os países e um momento que o mundo tem que estar unido, principalmente em questão da questão econômica, a questão da pandemia, né? Então, ao invés de ter fragmentação, tem que ter unificação, ok? Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço aí.